Amigos, eu quero aproveitar essa oportunidade de nós estarmos aqui para conversar sobre mais um assunto polêmico, tá? Que surgiu hoje no Face e realmente tem sido comentado volta e meia sobre isso, que é sobre o uso medicinal da maconha. A última reportagem mostrou que a maconha ela pode tanto retardar o mal de Alzheimer, como pode até eliminá-lo, evitar que ele apareça. E isso naturalmente vai causar uma polêmica tremenda, porque um monte de gente vai começar a querer se utilizar dessa reportagem, né, para justificar a sua vontade, o seu vício no consumo diário dessa erva. Vamos entender uma coisa. Existe uma substância na maconha que é uma substância medicinal, é óbvio, não é a maconha que é medicinal, existe uma substância na maconha que é medicinal. Essa substância, ela serve para o tratamento de diversas doenças. Entre elas, descoberto recentemente, o mal de Alzheimer. Então essa substância pode realmente, se utilizada dentro da quantidade correta, com as prescrições médicas adequadas, ela pode retardar o aparecimento de alguns sintomas do Alzheimer e possivelmente, a depender do progresso dessas pesquisas, ela pode até ser um dos componentes a ser utilizado para a cura total do Alzheimer. Isso nós não sabemos ainda, isso é possível que venha a acontecer. As pesquisas estão sendo realizadas e estão sendo divulgadas. O frisson de hoje é que todos aqueles consumidores contumazes da maconha querem justificar, provar para eles mesmos que o que eles estão fazendo não faz mal nenhum e que é até bom, que eles não vão ter Alzheimer nunca na vida. Até vi um comentário interessante no Face agora há pouco, de alguém dizendo: eu conheço uma pessoa que não vai ter Alzheimer nunca, porque fuma maconha desde cedo, todos os dias. Sim, não é por aí. Toda medicação, todo medicamento é uma droga, tanto que o nome falado é uma droga. Quem vende medicamento é a drogaria. Só tem um detalhe: essas drogas vêm da natureza, algumas são sintéticas e outras vêm da natureza. Sim, não é por isso que nós vamos poder consumi-las naturalmente, sem ter algum efeito colateral. Sempre tem. Então, todas as drogas ilícitas que são utilizadas pelos traficantes, são vendidas pelos traficantes, são utilizadas pelos viciados, todas elas têm uma substância medicamentosa, todas são utilizadas também na medicina. A cocaína foi usada por Freud e diversos médicos da época. Só que, na medida que nós vamos pesquisando a cocaína, o LSD, as diversas drogas ilícitas e a maconha também, nós vamos descobrindo, inclusive, vou colocar uma aqui que vai dar mais polêmica ainda, muito amigo meu vai reclamar agora, inclusive o chá utilizado religiosamente em algumas religiões, como por exemplo o chá que é feito de duas drogas, que é o peiote e o ayahuasca, que são utilizados religiosamente em algumas religiões. Bom, inclusive tudo isso são alucinógenos, têm efeitos colaterais, desenvolvem o vício, ou seja, eles despertam a dependência, porque eles afetam a área dos neurônios de maneira a prejudicar a uma parte dos neurônios que evita a dependência química. Então nós temos na ligação neural, na ligação entre os neurônios, na sinapse, várias drogas, várias substâncias são liberadas durante a sinapse, que é a ligação entre os neurônios, e existe uma coisa nessa ligação sináptica, que é a plasticidade sináptica, e que ela pode ser prejudicada com a liberação excessiva de determinadas substâncias.
As drogas ilícitas, elas todas prejudicam essa plasticidade sináptica. Então elas acabam trazendo um problema relacionado à dependência, criam a dependência. Pois bem, o que ocorre então com a maconha em si que está sendo falado agora? O problema da dependência química é um problema seríssimo. Mas antes da dependência química, nós já temos um outro problema nisso. Que é o quê? Que é a interferência no desempenho correto das redes neurais no nosso cérebro. Então, eu me lembro quando eu morava na Austrália, que eu fiz várias visitas a um dos xamãs aborígenes no deserto australiano, e lá eles consumiam o ayahuasca sempre, né? E um dos pesquisadores que, numa das minhas visitas aos aborígenes, esteve comigo, Patrick Drouot, francês, ele insistentemente insistiu muito comigo para que eu provasse também essa erva, dizendo que provocava a expansão da consciência. Provoca sim a expansão da consciência, mas provoca a limitação também dessa expansão futura. Então isso, hoje, os estudos mostram que toda a artificialidade na movimentação, no trabalho natural dos nossos neurônios, pode expandir realmente a nossa consciência, aumentar o nosso índice de criatividade, aquela coisa toda, mas aos poucos vai limitando também essa expansão. Então eu, como preciso permanentemente dos meus neurônios funcionando perfeitamente bem, eu jamais consumiria uma droga dessas. Óbvio que não, porque eu sei que ela vai fazer mal ao meu cérebro, às minhas redes neurais, ao meu raciocínio. Então é isso que eu recomendo a meus filhos, meus alunos, a todos os meus amigos, que se tiver uma influência muito forte para consumir uma droga qualquer dessas, tome cuidado, verifique as outras consequências que isso pode trazer. A maconha é uma delas. Ah, mas você consome droga, você bebe uísque, você toma vinho. Sim, eu tomo. Eu tomo uma dose de uísque quase todo sábado, ao pôr do sol. Tá? Uma dose de Scott. Eu tomo uma taça de vinho nas refeições. Uma taça. Então, se você analisar qual é o efeito de uma taça de vinho, taça real, não é aquela taçona, diária, durante uma refeição, o efeito de uma dose de Scott, uma vez por semana, você vai ver que ela tem vários efeitos até benéficos para o organismo. Agora, duplique essa dose de Scott. Em vez de uma vez por semana, tome diariamente. Duplique a taça de vinho, triplique a taça de vinho nas refeições. E você vai ver que o efeito sobre os rins, sobre o fígado, sobre todo o organismo é completamente diferente. Isso vai trazer prejuízos futuros para o organismo, é óbvio que vai. Então, o perigo está no consumo inadequado, no consumo excessivo de tudo. Tudo que se consome excessivamente vai trazer prejuízos, principalmente drogas, não há dúvida. Até alimento em excesso, um determinado tipo de alimento consumido em excesso, lógico que não vai harmonizar o seu organismo. Então, gente, essa história da maconha ser medicinal é uma substância da maconha que pode ser usada como medicamento para diversas anomalias, diversas doenças, mas que deve ter uma prescrição médica e deve-se tomar o máximo de cuidado em todos os remédios, inclusive a maconha, com os efeitos colaterais. Então é isso que eu gostaria de deixar bem claro para evitar que as pessoas, por causa dessa reportagem, comecem a achar que pode consumir maconha à vontade, que não vai fazer muito bem até, não vai ter Alzheimer, vai ter coisas piores. Pode até não dar tempo de ter Alzheimer mesmo, tá? Porque pode morrer de algum problema sério ligado a rim, fígado, pulmão, etc. daqui a pouco. Certo, gente? Então, um forte abraço a todos. Mais uma vez eu insisto em dizer que, querendo entrar em contato comigo, escrevam para o meu e-mail, robertoanderson@gmail.com. Querendo mandar alguma sugestão, alguma coisa assim, querendo adquirir algum dos livros, entre no nosso blog, robertoanderson.blogspot.com, ou no nosso site, yup.webnode.com.
E querendo conversar comigo, alguma coisa mais urgente, entre em contato pelo WhatsApp 71 9913 5956. Ok? Forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.